Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa super aula chamada Super Aprendizagem para Gestores Comerciais. Como é que a gente pode usar uma maneira de aprender rápido as coisas que a gente precisa aprender dentro da esfera profissional. Naturalmente, você um dia não sabia o que você sabe. Se você fosse medir a sua performance hoje e quando você iniciou, talvez a sua performance hoje seja o dobro ou muito mais do que o dobro do que quando você iniciou. Imagina como é mexer num celular hoje, né? Parece ser uma coisa intuitiva, mas lembra como foi a primeira vez? Como foi difícil? Ligar tudo bem, né? Mas depois de fazer todas aquelas funções. Lembra como foi difícil mexer no computador a primeira vez? Como foi difícil digitar a primeira vez? Como foi difícil pilotar um carro a primeira vez? Uma moto, se você pilota, tocar um instrumento musical, fazer uma receita de um bolo? Tudo teve uma primeira vez e tudo passou, então, pela uma camada de aprendizado. Se você tiver tempo, você pode aprender no tempo que você quiser. Mas se você puder aprender muito mais rápido, no menor tempo possível e já ter condição de performar, isso não seria muito bom? Então, para isso, para a gente acelerar essa técnica de superaprendizagem, trouxe para vocês 10 estratégias que eu uso aqui no Ressignificando Vendas, inclusive usamos para ensinar depois os nossos alunos nos cursos, porque a pessoa vai fazer um curso, ela tem que saber fazer um curso e aprender. A maior parte das pessoas vão num curso para ficar presente e não para aprender. Então, quando tu vai num curso com a disposição de aprender e ainda tu usa técnicas de superaprendizagem, tu sai implementando muito mais do que os outros. E isso te dá uma vantagem. Isso te dá uma marca, isso te dá uma esfera que brilha ao teu redor e as pessoas percebem. O teu chefe, o teu líder, o teu diretor olha para ti e vê assim, essa pessoa mudou, essa pessoa está diferente. E isso forma uma imagem pessoal, isso forma um currículo. E isso forma promoções, às vezes rápidas, carreiras que sobem a escada do mérito muito mais rápido do que outros, sem precisar do caminho do puxa-saco, sem precisar do caminho de ter nascido filho de alguém, sem precisar do caminho de ser o preferido, ou ser dos amigos lá da cervejada, ou ser da pescaria, sem precisar depender dessas artifícios, que são artifícios de relacionamento, mas que às vezes não estão relacionados com o mérito. Este que é o problema. Beleza? Então vamos botar os nossos slides e vamos começar aqui a nossa aula. Aqui. Aí. Eu vou ficar pequenininho aqui, servindo de guia durante esta jornada com vocês. Estratégia de superaprendizado para gestores comerciais. Para que isso, né? Por que estudar isso? Para nós, sempre foi uma defesa nossa, ganha quem aprende e age mais rápido. Para nós, esse é o jogo. Se tu conseguir aprender e agir mais rápido, você vai voar na frente dos outros. Se tu pensar assim, como que eu hoje posso vender o dobro do que estou vendendo, seja como gestor, coordenador, supervisor, vendedor, dono da empresa, a profissão que você tem aí, o seu papel, sua responsabilidade. Como você vende o dobro do que você está vendendo? A única resposta que para nós é possível é que para vender o dobro, você precisa conhecer como vende-se o dobro. Você não está vendendo o dobro hoje porque você não sabe como. Existem muitas empresas concorrentes de você no mundo inteiro que não vendem só o dobro, vendem 10, 100, 1000, 10 mil vezes o que você vende. Então, o dobro existe, está lá fora e está para quem quiser pegar. Só que para tu pegar o dobro, tu tem que trabalhar no eixo do aprendizado. E esse aprendizado está relacionado ao tempo. E a gente acostumou que para aprender alguma coisa demora tempo, porque você vinculou aprendizado com escola. E aí começam os problemas. Aí começam os problemas. Não vamos nem falar da qualidade do ensino da escola e como você formatou sua mente. Não vamos nem pensar nisso.
Vamos pensar que tu está pronto para ouvir algumas dicas que talvez se tu usar essas dicas e quanto mais tu combinar, você já vai ter uma aceleração no seu aprendizado. Isso vai te levar a fazer mais coisas e com fazendo mais coisas diferentes, a probabilidade de conseguir mais resultados aumenta. Então é isso que a gente está construindo aqui. Ganha quem aprende, então, e age mais rápido. E eu montei, então, 10 estratégias e vamos para a estratégia número 1. Ela é a número 1 porque eu gosto muito, muito. A gente apelidou isso, esse é o nome nosso aqui, né? Caderno de aprendizado. É um nome genérico, mas para nós é um nome de uma estratégia nossa. Nós colocamos lá caderno de aprendizado. O que são os cadernos de aprendizado? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter um hábito de fazer algumas anotações e registros. O ato de escrever, agora presta atenção aqui, vai anotando se tu quiser, tá? O ato de escrever faz com que você organize as suas ideias. Ao organizar as ideias, faz com que você guarde melhor a mensagem, porque ela foi construída por uma lógica que tu pensou. Se a aula acabasse agora aqui, isso que eu falei, se tu entendeu bem, já mudaria o teu jeito de estudar. Estudar quer dizer, vou fazer um lançamento do produto. Tu vai ter que estudar o produto, tu vai fazer o lançamento, tu vai vender depois, tu vai orientar a tua equipe, então tu vai ter que estudar o produto. Tem gente que ainda estuda lendo, 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 até decorar. Isso, pessoal, é um jeito que tem 40 anos de atraso. Tem 40 anos de atraso. É evidente que a leitura faz parte, mas não esta leitura repetitiva, robótica, para tu botar na tua cabeça frases que tu tá lendo, como se fosse uma memorização de uma página. Eu não estou falando aqui de memorização, estou falando de aprendizado. Dois eixos da coisa, que se combinam, sim. Para tu aprender alguma coisa, você tem que memorizar também. Mas não é esse jeito antigo. Mas o que eu disse? Tenho o hábito de fazer anotações e registros. Se você conseguir aprender alguma coisa e registrar o que você aprendeu, registrar o que deu certo, o que deu errado, fazer balanços das ideias, das semanas, das vendas, do dia, entre certo e errado, isso faz com que você recapitule o que você acabou de aprender e faça uma reavaliação do que ficou. Então, eu estou agora sendo o mentor ali da minha esposa, está tendo um curso específico, e eu estou sendo o mentor no plano de estudos dela. E a gente está adotando algumas práticas. E as práticas, uma das primeiras práticas é o caderno de aprendizado, já vou explicar mais detalhes, vou mostrar os meus, inclusive. E ao ler alguma coisa, ela tem que ler, terminar de ler, e aí contar para mim, oralmente, contar, falando, o que ela lembra do que ela acabou de ler, e depois ela tem que olhar de novo, depois que ela falou para mim, ela olha de novo e se estrutura uma olhada espacial assim nas coisas, pegando só algumas pinceladas, alguma coisa que ela marcou tal, e depois ela vai, fecha e vai para o caderno e escreve o que ela lembrou. E aí ela abre de novo a apostila e lê e vai retirando da apostila os pontos principais para completar o que ela não escreveu no caderno. Esse processo, pessoal, se você é preocupado com o tempo, esse processo, ele ocupa 20% do tempo para tu aprender a mesma coisa do que ler, ler, ler. Ou seja, eu posso fazer esse processo e aprender uma quantidade de informações em 1 hora. Por exemplo, uma ficha técnica de um produto complexo do lançamento. Eu posso pegar ela e fazer esse processo e estar pronto para fazer uma apresentação em 1 hora. No outro jeito, do outro método, a pessoa demoraria 4, 5 horas para chegar no mesmo nível que eu estarei, com 1 hora. Porque é 20% de que tu resolve a situação. Em 20% de 5 horas, 1 hora. Então, em 1 hora, você consegue ter o que o outro demora 5 horas. Então, tu teve uma diminuição aí de uns 80% para mais do tempo gasto. E isso significa vida, isso significa produtividade. Então, novas ideias, frases motivadoras, lista de tarefas, tudo que você puder escrever
e organizar com o seu método, seu padrão, vai ficar muito mais fácil de você depois resgatar, né? Resgatar sem precisar rememorar, você vai resgatar com a precisão que você escreveu, e aí você vai ser capaz de fazer aquilo ali virar um acionável, virar alguma coisa que você faz. Mas se ficar na memória, aquilo fica por um tempo, se mistura com as coisas, daqui a pouco some. E tu fica pensando, o que eu tinha que fazer mesmo? O que eu tinha que fazer? Daqui a pouco, no final do dia, tu lembra o que tinha que fazer, mas não tem mais tempo. Registro diário do seu desempenho. Isso aqui não é a agenda, tá? Pode ser uma agenda para outras finalidades de compromisso e tal. Mas aqui eu estou falando de caderno de aprendizado, é um caderno. Vou te mostrar os cadernos que eu prefiro, inclusive. Registro diário de desempenho é como foi meu dia. É você fazer um debriefing do dia e você escrever. A gente fez fez uma ação de vendas agora, semana passada, e aí a gente fez hoje, eu e meu sócio fizemos um balanço, debriefing, né? E escrevemos as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. Ficou registrado. Depois desse registro aqui, a gente ainda formaliza, coloca no computador, digita tudo e salva na pasta do produto lá. Quando for fazer um lançamento, uma nova ação de venda com aquele produto, a gente vai pegar essa ficha e vai ler, e não vai cometer os mesmos erros, mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo podem estar cometendo erros continuadamente, visita a visita, por exemplo, se você for vendedor, visita a visita cometendo o mesmo erro, porque você não fez nunca uma avaliação do seu desempenho bem honesta com você mesmo. E use um caderno específico, melhor se for costurado, né? Vou tirar aqui do ar e vamos ver, ó. Vou mostrar os cadernos que eu uso, tá? O melhor caderno que eu acho é esse aqui, ó. É um caderninho desse tipo. Eu tenho o azul, tenho o preto, mas é o caderno mais barato que tem. Esse preto, inclusive, comprei ontem. Esse aqui já está sendo bastante usado. E aí eu uso como? Eu uso para fazer mapas mentais, olha só, mapas mentais, de palestras, de aulas que eu vou dar, eu faço o mapa mental. Eu estudo, faço o mapa mental e vejo se está completo, depois eu complemento o mapa mental, assim vou indo. Tem também anotações, listas, né? Vou riscando o que já foi feito. Mas esse está, vou fazendo às vezes quadrados assim. Mas esse está bem, ó, quadrados assim. Tudo que está riscado é que já foi feito, já foi executado, ó. Tem várias páginas riscadas. Então, este é o caderno de aprendizado. É para tu riscar mesmo. Também tem algumas cadernetas que me ajudam bastante. Tem essa daqui, tem essa daqui, tem outras aqui, ó. Tem essas pequenininhas aqui. Essa marronzinha, por exemplo, eu uso para fazer mantras de posicionamento de vida. Ó. E aí, aqui nos mantras de posicionamento de vida, eu escrevo coisas que para mim são importantes. Por exemplo, virando a página aqui, ó. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Para mim, são situações que eu me dei conta e aí eu escrevo aqui. Porque são mantras de posicionamento da vida. Eu posso reavaliar minha vida lendo esse caderninho aqui. E é fininho, ó. É um caderninho só. Mas tem página em branco ainda. Eu estou preenchendo ele. Beleza? E tem também a agenda. A agenda é nossa aqui, é do Ressignificando Vendas, né? Tem uma tecnologia toda com a agenda, mas é nossa. Então, essa aqui eu estou montando a agenda de amanhã já. Mas a agenda de hoje, né? A agenda de hoje, no final do dia, está uma bagunça. Mas é para ser assim mesmo. Mas é uma riscalhada o negócio, né? Aí. Então, tá tudo... Então, esses são ferramentas que estão dentro desse eixo do caderno de aprendizado. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, é importante você começar a ter isso daí. Não, eu gosto de escrever no computador, eu gosto de escrever no celular. Não é a mesma coisa. O resgate é bem mais demorado. Ah, mas eu vou ter que carregar um caderno sempre? Sim, vai ter que carregar um caderno sempre. Como tu carrega o celular? Como tu carrega o computador? Tu carrega essas coisas, porque não pode carregar um caderno. Beleza? Então vamos lá, estratégia 2. Não se deixe seduzir pelo mito do prodígio. Aqui é uma construção psicológica, que não é uma ferramenta tipo um caderno, mas é uma estratégia.
O que acontece? Às vezes a gente se compara muito, tem algumas informações, e essas informações às vezes estão incompletas, ou a gente vê alguma coisa, alguém fazendo tão bem uma coisa, e ele recém parece que aprendeu isso, está tão bem, e a gente se acha diminuído. Vamos ver isso aí. O sucesso precoce não é um indicador confiável a longo prazo. Ou seja, se você recém aprendeu a andar de bicicleta e já sai pedalando facilmente e o outro colega do lado está caindo, 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 ele pode olhar para ti, esse que está caindo, e pensar assim, pô, essa menina aí é um gênio, né? Um prodígio, ela recém começou a aprender comigo, já está andando, e eu caindo aqui, vou demorar 6 meses para aprender a andar. E aí tu acha que isso é um significado que você é mais fraco ou menos potente do que ela. E não é verdade. Então, o sucesso, talvez, de você no longo prazo, vamos dizer, pilotando uma bicicleta, nesse meu exemplo aqui, né? Ou fazendo gestão de uma equipe comercial, mesma coisa, ela pode ser muito maior do que esta que começou muito bem. Só que às vezes a gente mistura as coisas e vê se alguém começa muito bem, é que ele é muito bom e ele vai dar certo. E quando a gente começa mal, a gente é muito ruim e vai dar errado. A gente confunde isso. Isso é o mito do prodígio. O mito que a coisa que deu certo pela primeira vez é que sinal que vai dar certo para sempre. E não dá. Então, alguns dos profissionais mais brilhantes em suas respectivas áreas, para tranquilizar vocês, tiveram seu talento ignorado no início de suas carreiras. Tem muitos, inclusive empresários brasileiros, que até os 60, 70 anos, até se aposentar dessa primeira profissão, ele não tinha o sucesso que ele construiu depois dos 70. Então é uma loucura, mas é isso. Às vezes você vai usar todo o seu período que antes tu não deu muito certo, errou muito, fracassou bastante. Se tu entender tudo isso e usar como uma base de aprendizado, você ejeta, você não vai rápido, você ejeta para frente, é uma catapulta, vai te lançar. Não desista porque não obteve sucesso no início. E considere o seu esforço inicial como uma experiência e não como um veredito. Ou seja, eu fiz um esforço inicial para aprender isso e deu errado, 100% errado. Vamos dizer que tu queria vender um produto novo e tu foi em 10 clientes hoje e os 10 não compraram. E aí o outro colega foi em 10 clientes e 8 compraram. Aí você pode dizer assim, bah, esse cara é um gênio das vendas, olha só, e eu sou um fracasso. Não é. Vai para o segundo dia, vai para o terceiro dia, vai para o quarto dia. Vai chegar um dia que daqui a pouco você está vendendo o dobro do que ele. Por quê? Porque ele teve outros problemas. Ele se distraiu de outras maneiras. E tu não pode distrair do teu caminho. Então, considere o teu esforço inicial, mesmo que não tenha o resultado que tu imagina, como uma experiência e não como um veredito que você é ruim ou bom. Beleza? Então, te amarra nisso aqui. Estratégia 3. Pare de olhar o relógio. Isso é um cacuete. Então, eu te dei, até agora eu te dei o caderno de aprendizado, né, que é uma coisa física para você fazer. Eu te dei o outro do prodígio, que é uma construção psicológica na tua cabeça para desarmar essa armadilha. E agora tem um cacuete. Para de olhar para o relógio. O relógio pode ser tanto o celular quanto o relógio no pulso, tá? Mas eu estou querendo em relação ao tempo. O cara que é preocupado com o tempo para ver hora, hora, hora. Não meça a prática intensiva em minutos ou horas, mas sim pelo número de tentativas e repetições de alta qualidade que executamos. Você está querendo aprender alguma coisa, você está querendo ser um gestor melhor, você está querendo dar um feedback melhor, por exemplo, fazer uma análise de desempenho melhor, fazer uma reunião melhor. Então não mede a tua performance por, eu vou fazer uma reunião de 3 horas, tenho 3 horas de experiência. Não, tu tem a experiência de uma reunião. Se tu fizer 10 reuniões de 15 minutos, tu vai ter mais experiência. Porque todas elas tiveram um início, um meio e um fim. E se tu faz uma única de 3 horas, teve só um início, um meio e um fim. E os outros tiveram 10 inícios, 10 meio e 10 fim. Tu teve chance de aprender muito mais. Então não é pelo tempo, é pelas repetições. Repetições conscientes. Então, na linguagem técnica, é prática deliberada. Então, ao invés de dizer, vou praticar esse feedback por 20 minutos, diga, vou praticar esse feedback por 10 vezes. Ao estudar um texto, por exemplo, do produto, a ficha técnica do produto, por exemplo, não estude em 1 hora, por 1 hora. Prefira fazer resumos para avaliar o que aprendeu. Leia uma vez, resume. Leia a segunda vez, melhora o resumo. Leia uma terceira vez, melhora o resumo. E aí daqui a pouco tu vai ver que em 1 hora tu já sabe tudo.
Tu não ficou só uma hora lendo, tu já sabe tudo o que tu precisa. Para estratégia 4, divida as tarefas de aprendizado em blocos. Essa eu vou até pegar aqui uma caneta para explicar para vocês essa. Tá? Mais ou menos assim, ó. Vou explicar aqui, vou tirar aqui do... Olha só, vou pegar a prancheta aqui, ó. Vai ser assim. Tu tem uma atividade. Vamos dizer que fosse... Eu quero aprender a fazer planejamento rápido de 90 dias. A gente tem um curso, né, que está em andamento aí, que é o P90D. É ensinar os gestores a fazer planos de aceleração de 90 dias. E tu quer aprender isso. Aí tu pega, tem um jeito, faz assim, ó. Imagina que tu vai fazer uma barra aqui, e aqui tu tem os planos. Planos, ó. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma barra e escrevi planos. Isso daqui é como se fosse aprender planos. Tu fica olhando para isso e pensando assim, como que eu aprendo isso aqui? Como é que eu inicio a aprender isso aqui? Por qual ponta? Não estou vendo a ponta do novelo aqui. É um novelo inteiro sem ponta. Onde é que eu consigo desenrolar isso para começar a puxar e aprender? O melhor jeito é tu desmembrar isso daqui. Por exemplo, vou desmembrar um pedacinho. Eu vou aprender a fazer para fazer um plano, né? Uma análise da situação. Aí tu vai botar aqui, análise da situação. Legal. Um segundo bloquinho possível é aprender a definir prioridades. Melhor do que isso, definir objetivos. Vou botar aqui, objetivos. Aí depois dos objetivos, vai ter as metas. Aí depois das metas, vai ter os indicadores. Aí depois dos indicadores, vai ter o acompanhamento. Aí depois do acompanhamento, vai ter as correções de rota. Correções de rota. Correções de rota. E isso pode ir, pessoal, esmiuçando e detalhando, detalhando, detalhando. Mas olha como ficou. Olha como ficou. Então, de vez de aprender planos, eu divido em pedacinhos menores e eu aprendo cada um desses pedacinhos isolado. E depois que eu aprendi esses pedacinhos isolados, eu coloco eles numa ordem e eu sei fazer, então, planos. Voltando, né? Voltando. Vamos fechar a caneta aqui. Maravilha. Vamos voltar. Slides de novo. Aí. Então, divida as tarefas de aprendizado em blocos, tá? Nosso cérebro aprende por partes. Portanto, divida o aprendizado em blocos e aprenda uma parte de cada vez, um pouco de cada vez. Com o tempo, agora uma coisa louca aqui, ó. Com o tempo, esses pequenos bloquinhos, eles vão começar a ser um pouquinho maior. Você vai ver que vai começar a ganhar aceleração. Porque você começa a ensinar também o cérebro a pensar nesse ritmo que você está colocando. Mas isso eu já estou dizendo para vocês uma coisa mais à frente. Nessas 10 estratégias da aula de hoje, eu estou partindo do ponto A, o ponto que eu comecei, lá há muitos anos atrás, no ponto A. Reuni 10 coisas que eu fazia e repito até hoje. Essas coisas já faço há mais de 15 anos. Então, é uma loucura o que isso pode evoluir. Então, tu vai te perguntar aqui, qual é o menor elemento que eu posso dominar essa habilidade? Por exemplo, eu vou andar de bicicleta. Qual é daqui a pouco assim, não sei andar. Qual é o menor elemento? É eu botar 2 rodinhas, como eu aprendi de bicicleta, né? E vou andar e tentar fazer com que eu não precise usar as rodinhas, e a rodinha daqui a pouco vai subindo um pouquinho, né? Para deixar eu ver se eu estou equilibrado, ela só me dá uma base, eu vou subindo mais um pouquinho, até que eu tiro um lado de uma rodinha, e daqui a pouco eu tiro o lado da outra rodinha, e daqui a pouco eu consigo andar 1 metro sem rodinha, 2 metros sem rodinha, 3 metros sem rodinha, faço uma volta na quadra sem rodinha, e assim foi uma evolução, fase a fase. O menor elemento do início é botar as rodinhas, montar na bicicleta e sair andando. Consigo fazer isso? Consigo. Vitória, já consegui. Mas isso não é andar de bicicleta? É assim, só que está com as rodinhas. Na semana que vem, eu vou subir um pouco as rodinhas. Consegui andar? Me equilibrei melhor? Sim. Na outra semana, vou subir mais ainda as rodinhas. E aí, na outra semana, já tem 1 mês agora, né? Vou tirar um lado das rodinhas. Aí, na outra semana, tem 1 mês e meio, vou tirar o outro lado das rodinhas. E nos outros 15 dias, eu vou treinar devagarinho para não cair, fazer voltas na quadra.
E aí eu já sei andar de bicicleta. Então, qual é o menor elemento do que tu pode fazer para o que tu quer aprender? Quer aprender planejamento, que nem eu botei no exemplo ali? Qual é o menor elemento? Pode ser assim, definir um problema. Eu quero ver planejamento para quê? Para resolver os problemas que eu tenho e avançar e conquistar aquilo lá. Então, definir bem um problema. Como é difícil alguém definir bem um problema? E como tu faz um plano se você não consegue definir bem um problema e não definir o que você quer muito bem? Difícil. Que outros blocos se relacionam com esse primeiro? E aí você vai contando aqueles bloquinhos, como se fosse um grande Lego. Primeiro tu cria os Legos e depois tu monta o que tu quer montar. Então, divida todos os blocos para aprender. Depois, junte os blocos de forma ordenada e repita a operação. Então, esse é o sistema de desmembramento. Ele trabalha muito bem na velocidade de aprendizado. Porque uma vitória num bloquinho que tu domina, te dá energia para o próximo, te dá energia para o próximo. Não fica uma jornada muito longa para tu ter uma vitória. Cada dia é uma vitória. Se tu puder fazer bloquinhos diários, melhor ainda, para um projeto de longo prazo, né? Estratégia 5 minutos por dia. Essa é boa. Pratique por períodos curtos. Então, é melhor a consistência, tá? Então, use períodos próximos para não esquecer o que aprendeu. Então, se tu tem os 5 minutos por dia aqui, tá dizendo que é uma expressão dizendo que 5 minutos por dia é melhor do que uma vez por semana. Sabe? É melhor assim, uma hora por semana ou 5 minutos por dia? 5 minutos por dia. Esse efeito de sobreposição vai fazer com que tu aprenda muito mais rápido do que pegar uma vez na semana e ler uma coisa, por exemplo, assistir uma aula e depois não fazer mais nenhuma uso daquele conhecimento ou aplicação daquele conhecimento. Então, a prática diária também tem a vantagem de aumentar a sua disciplina e de acabar se tornando um hábito. Então, se você não gosta de ler, tem muita gente da área de vendas que não gosta de ler nada. Gosta mais de conversar, gosta mais do telefone, gosta mais do WhatsApp, gosta mais de outros meios, mas ler livro, por exemplo, assim, ler artigo na internet, essas coisas. Tem gente que não gosta de ver aula como estamos olhando aqui. Aulas à distância eu não me dou bem, eu não tenho disciplina para isso. Bom, a pessoa está se acusando de uma enorme incompetência, porque não é disciplina para isso. Não existe assim disciplina para isso. Existe tu tem ou não tem disciplina. É ponto. Não é assim disciplina para isso. É que eu não gosto disso, mas não tem a ver com gostar. Não tem a ver com gostar. É assim, ó, eu preciso para minha carreira, eu não preciso. Se gosta ou não gosta, é outro problema. Eu só quero fazer o que eu gosto. Então, encontre uma carreira que se encaixa nisso. Eu não conheço vocês para dizer, mas se tu encontrar uma carreira que se encaixa nisso e você fazer só o que gosta, aí você me liga e me apresenta essa carreira aí. Porque eu faço bastante coisa que eu não gosto de fazer, mas tem que fazer. Entendeu? Tem que fazer. Porque eu tenho empresas, né? Então, eu tenho que fazer contabilidade das empresas. Eu não gosto de fazer contabilidade da empresa, não gosto de fazer o financeiro, não gosto de olhar para essas coisas. Para mim, me dá uma agonia. Eu não gosto de ficar dentro do escritório, eu gosto de ficar na rua. Me dá uma agonia ficar sentado numa. Quer me ver agoniado? É me botar numa sala com um computadorzinho, um arzinho condicionado e ficar ali o dia inteiro. Agoniante. Agoniante. Não consigo essa rotina aí. Então, cada um tem o seu estilo. Então, você vai ter que ver como é que você vai fazer. Mas o importante é que você tenha frequência nesse aprendizado. Frequência. Frequência. Então, isso vai se tornando um hábito para você. Então, 5 minutos por dia é a expressão que a gente usa aqui, tá? Aí tu vai, eu não gosto de ler. Então tá, mas 5 minutos por dia então. Aí o cara lê uma página. No outro dia, mais uma. No outro dia, mais uma. Em um ano, ele vai acabar um livro de 300 páginas. Mas ele acabou um livro. Todo dia lendo. E se ele aprendeu alguma coisa e usou, ganhou alguma coisa com isso, ele vai começar assim, bom, mas não é tão ruim, né? Não é tão ruim ler. Vou começar a ler 2 páginas por dia. Aí daqui a pouco vai dar 8 minutos. Agora eu vou ler 3 páginas, vai dar 12 minutos, e assim vai indo. Daqui a pouco o cara está lendo 10 páginas por dia. Daqui a pouco ele está acabando um livro em um mês, de vez de fazer um livro por ano, está lendo 12. E daqui a pouco está que nem eu, 200 livros por ano. Lidos, né? Lidos. Comprados é muito mais. Comprados eu compro em torno de 500 livros por ano.
livros de negócio, né? Livros de negócio. E a gente usa alguns livros para... Alguns não, quase todos os livros, né? Os que são aprovados por nós, a gente usa para modelar atualizações dos cursos, aulas como essa, né? A gente faz produtos novos. É uma fonte, uma das fontes nossa de aprendizado. Vou falar disso na frente ainda. Estratégia 6. Reconheça os seus erros e avance. Não ignore seus erros, eles são pontos de referência para o seu aperfeiçoamento. Então, às vezes, a gente erra. Se tu está ousando bastante, querendo crescer bastante, entrando em caminhos não conhecidos, você vai errar mais. Mas se você usar esses erros como mola para um próximo passo, isso vai te dar muito, muito aprendizado. Cada erro que tu aprende vale, às vezes, 10 horas de aula. Tem uma proporção enorme, porque às vezes para tu explicar como não errar, o cara demora 10 horas para explicar, o erro é assim, repete assim, mas eu já vivi isso aí, já sei. Ah, olha só. E o cara viveu e já aprendeu de vez. Então, ao optar por assumir o seu erro, você está se colocando entre as pessoas mais aptas a aprender muito mais do que as outras. E encare seus erros de frente, não feche os olhos para eles e não retroceda. Ou seja, o erro está ali, o erro é meu, eu sou responsável por ele, mas eu não sou o erro. Olha o que eu estou falando, presta atenção. Eu não sou o erro. Eu não sou o erro. Eu não tenho culpa em ter errado. Eu estou tentando aprender alguma coisa nova. Eu estou tentando fazer um processo de acompanhamento de resultados diferente. E não deu certo agora. Mas vou para próximo mês, vai dar certo. Próximo mês, até que um dia encaixe e dá muito certo. E isso significa muita economia de tempo, vai significar muito recurso não utilizado, preservado, então, e vai significar um impacto muito maior na gestão das pessoas, por exemplo. Estratégia 7, a técnica 3x10. Essa técnica foi desenvolvida pelo Dr. Douglas Fields, pesquisador nas áreas de memória e aprendizado. O cérebro forma conexões mais fortes quando é estimulado 3 vezes com intervalo de descanso de 10 minutos após cada estímulo. Então, para aprender algo de maneira mais eficaz, pratique 3 vezes, com intervalo de 10 minutos entre as repetições. Para que a gente traz isso para o mundo das vendas, mundo da gestão? Porque você que está aqui deve ser gestor, né? Gestor de dono a gestor, supervisor, coordenador, gerente, diretor. Porque o curso essa aula era para vocês gestores, né? Então, se você é gestor, você tem uma obrigação, uma das principais funções sua é desenvolver equipe de vendas. E às vezes a gente faz um processo errado. Seria melhor a gente fazer bloquinhos de 10 minutos do aprendizado, a pessoa treina, pratica, ensaia em 10 minutos, melhor, ela faz um ensaio, passa 10 minutos de descanso. E aí volta. E aí faz de novo, tudo de novo, repete tudo de novo. Treina, pratica, volta, faz, dá 10 minutos de descanso. E aí volta. Quanto é essa prática? Essa prática pode ser meia hora, né? Pode ser uma prática assim. Não pode esgotar muito, né? O cara demorou 4 horas de prática, agora vai ficar 10 minutos de descanso. Não é isso, né? É 3 vezes 10, é 3 práticas. Então eu pratiquei aqui às vezes 10 minutos e paro 10 minutos, vai lá, 5 minutos. Mas se eu praticar meia hora, aí tu para 10 minutos mesmo. 1 hora, vai lá, para 10 minutos, e aí volta e faz, se tu tiver esse tempo todo. Às vezes, isso a gente faz numa rota, acompanhando um cliente, um vendedor, no caso, entre um cliente e outro, a gente faz um treino. Como é que tu vai apresentar esse produto para o cliente? A gente vai abrir esse produto agora ali. Como é que tu vai apresentar para ele? Fala para mim. Aí o cara fala uma vez. Legal. Vamos, troca de assunto aí, estamos conversando e tal. Ó, vamos de novo, prática de novo. Aí o cara, segunda vez, prática de novo. Agora, chegando na frente do cliente, já estamos descontraídos aqui, vamos parar, ó, vamos de novo, última vez. Fala, não. Aí o cara fala, então tá pronto, cara, fala isso mesmo, vamos lá. Aí ele fala a apresentação dele. Então a gente treina de forma rápida, assim, de forma rápida. O 3 vezes 10 não é também para seguir assim, não deu 10 minutos, não vou fazer de novo. Se tu não tem 10 minutos, tu só tem 2 minutos, então tu faz 3 vezes 2 minutos. O importante é ter uma pausa entre um encontro e outro. Mas o doutor Douglas, ele descobriu que os 10 minutos é um fator importante para uma prática considerável. Mas se for um discurso de 1 minuto, tu para 1 minuto. Aí tá beleza. Aí tu vai fazer de novo. Esse 1 minuto parado, esses 10 minutos, ele faz com que a tua cabeça se organize, tu reflita, tu relembra. Beleza?
Estratégia 8, registros e documentação. Então, aqui. Quando fizer certo, registre o momento. Às vezes tem coisa que tu pode tirar uma fotografia. Eu tiro um monte de fotografia, né? Deve ter umas 30 mil fotografias no celular, né, nos últimos 2 anos que fiz ali. Porque tenho muita fotografia, tiro muita foto. Gostei de uma coisa, vi um negócio na internet, gostei, tiro uma foto. Gostei de uma capa de um livro, tiro uma foto. Vou fazendo coleções de coisas visualmente. Esse é um tipo de registro. O outro tipo é os cadernos que eu já mostrei para vocês, né? Escrevo bastante no caderno, está sempre comigo. É muito mais leve levar o caderno do que o computador. Então, o computador, quando eu estou trabalhando, está sempre comigo na mochila. Mas se eu vou andar de um lado para o outro, vou visitar alguém e não precisar do computador, levo meu caderno para tomar notas. Então, repasse a cena em sua mente e guarde na memória o sentimento que tomou conta de você, o ritmo, as sensações físicas e mentais. Então, tu está tentando relembrar as coisas e grudar nessa lembrança todas as emoções que tu teve. Registre o momento, guarde como um padrão. Então, esse é o meu padrão aqui. Está escrito o que deu certo, né? Estou registrando aqui e estou tendo uma visualização disso emocional, botando emoções dentro disso. Então, esse passará a ser o seu novo ponto de partida para o desenvolvimento de uma das suas habilidades, até elas serem executadas de forma automática. Estratégia 9, hubs de conhecimento. Esse aqui é sofisticado. Esse aí é mais sofisticado. Talvez das 10 é a técnica mais sofisticada. Mas ela é simples, tá? Vou pegar a folha de novo, vou mostrar para vocês aqui de uma forma gráfica antes de ir para as dicas ali. Deixa eu tirar essa aqui da prancheta que já está usada. Olha só, hubs de conhecimento. Vou botar aqui de novo, tirar os slides. Ó. Olha só, imagina que tem uma mesa. A mesa aqui está redonda, tá? Você é o X. Você está sentado na mesa aqui no X. E aí você vai convidar alguns autores que você gosta do tema de negociação, por exemplo. Foi numa livraria e perguntou assim, me dá 3 livros de negociação. Aí o cara te deu o livro 1, o livro 2 e o livro 3. E nesse momento, tu está imaginando, com 3 livros na tua frente, sentado, tu está imaginando que esses 3 autores estão junto com você nessa mesa. E aí tu quer aprender negociação. Aí tu vai pegar e vai perguntar para o autor 1. O autor 1. Oi, vamos dizer que fosse o José. Oi, José, o que você tem para me ensinar sobre negociação? Imagina que é uma conversa. Isso não tem nada de loucura, é uma conversa. E aí tu vai pegar o livro do José, o José não está ali, né? Seria loucura se tu acha que o José está ali. O José não está ali, só está o livro dele na tua frente. Mas tu vai pegar o livro do José e tu vai fazer uma leitura do primeiro capítulo ali, vamos dizer que tu vai ler 10 minutos. Tu resolveu meia hora de leitura. Hoje eu vou ler meia hora. Então, 10 minutos do livro do José. Em 10 minutos eu consegui ler 3 páginas. Beleza. Marca a página que tu parou, fecha o livro. O que eu aprendi com o José? Aprendi isso, isso, isso. Talvez nas primeiras 3 páginas tu aprendeu pouco. Tá tudo certo. Livro do Pedro. Pedro, o José me ensinou isso, isso, isso. O que tu tem para me ensinar? Tu vai pegar o livro do Pedro e vai ler 10 minutos também. E aí parou. Aí tu memoriza o que tu aprendeu com Pedro, e aí depois tu vai para Maria. Maria 3. Maria, autora do livro de negociação aqui. O que você tem para me ensinar? E aí tu vai ler 10 minutos da parte. No final tu leu 10, 10 e 10, meia hora, teve essa conversa amarrando todas essas 3 histórias de 10 minutos de leitura de cada livro. Na manhã, no dia seguinte, se tu for ter uma consistência de 30 minutos por dia, tu vai ler as próximas páginas, mais 10 minutos, as próximas. Tu vai empurrar sempre 3 livros até o final. Um livro pode acabar antes, ou seja, por exemplo, o Pedro, Pedro, o que tem para me ensinar? Não tem mais nada, né? Acabou o livro. Vamos fazer um resumo, então, Pedro, dos principais pontos aí, vamos combinar com que o José e a Maria estão conversando. Aí tu faz um resumo do livro e vai levando até acabar os 3. Quando tu acabar os 3, tu tem um conhecimento que nem o José, nem a Maria e nem o Pedro tem. Tu tem um conhecimento único, porque você cruzou 3 fontes que elas são vendidas e estão distribuídas no mundo de uma maneira distinta. Não existe essas 3 fontes, não é um combo que você compra. Você comprou porque estava ali na coincidência que o cara da livraria, o vendedor da livraria te entregou esses 3, tu gostou e tu comprou.
Mas ele te entregou 3, tinha mais de 100 lá. Tinha mais de milhares que não estão na livraria, e tu pegou aqueles 3. Esta combinação, esta interpretação, essa mistura da tua experiência, da tua vida com essas histórias faz com que tu tenha um conhecimento único a partir daí. Isso é o hub de conhecimento e é assim que a gente constrói aqui no Ressignificando Vendas conteúdos inéditos, inovações mesmo, porque a gente cria em cima dos ombros dos gigantes. Tem gigantes que chegam para nós com cursos digitais, gigantes que chegam para nós com cursos, gigantes que chegam com livros, gigantes que chegam com as suas plataformas de ensino, com mentorias, com coachings, e a gente usa isso. E aí sobe em cima disso e cruza todas essas coisas e põe na cultura brasileira de fazer negócios. E isso gera um avanço e tanto. Então, essa é a estratégia do número 9. Deixa eu resumir para vocês em tópicos. Defina. Aqui tem uma dica, um pouquinho diferente da que eu fiz, eu dei 2 exemplos. Essa é como eu faço, a da mesa. Aqui tem uma mais simples, tá? Sem a ilusão aí das coisas. Olha só. Defina o seu objetivo de aprendizado. Quero aprender sobre negociação. Selecione o seu conselho de mentores. Reúne 3 a 5 livros sobre o tema. José, Pedro e Maria aqui, os autores do livro de negociação. Comece a ler 10 páginas por dia, se for o caso, ou 10 minutos. Eu gosto de tempo, eu não gosto de número de páginas, mas tudo bem. Então, às vezes eu tenho hubs que eu faço 5 páginas. Vou ler, melhor, 5 folhas, que dá mais ou menos as 10 páginas. Tá? Você vai que eu leio rápido. Tem gente que para ler 5 folhas demora meia hora. Aí está uma leitura meio lenta, tem que acostumar, não te preocupa. Vai lendo. A tua velocidade de leitura vai aumentar. Não é ler rápido também e não guardar nada. Tu tem que ler e saber o que tu leu. Tu tem que saber ler memorizando, ler entendendo. É um esforço, tá? Mas depois que passa, é que nem a dirigir. O primeiro dia era tensão danada, agora é automático. Então comece a ler 10 páginas por dia de cada um deles e vá anotando suas descobertas em seu caderno de aprendizado. Leia os livros ao mesmo tempo, tá? Não os 3 ao mesmo tempo. Primeiro um, depois outro, depois outro. Ao mesmo tempo é o mesmo bloco. Não pode ser assim, um de manhã, um de tarde, um de noite. Não, é de noite só. Ou de manhã. É os 3 juntos. Finalize os livros e registre uma conclusão final e ponha o novo conhecimento em prática. Botar em prática é uma coisa muito importante do que tu fez aí. Tu aprendi, tem que botar em prática. Estratégia 10, fichas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu uso bastante fichas, tá? Eu não tenho as minhas fichas de italiano aqui, mas aqui tem fichas desse tipo, ó. Né? Fichas desse tipo aqui. Eu vou anotando frente e verso. Aqui eram perguntas sobre o tema de copywriting. Então aqui tem fichas de copywriting, tem fichas de headlines aqui, né, de títulos. E eu estava aprendendo sobre isso. E aí eu coloco em fichas. Essas fichinhas me permitem fazer jogos mentais de pegar a ficha, pegar uma pergunta, ver a resposta atrás. Pega a pergunta, a resposta atrás. Pega a pergunta, a resposta atrás. Eu aprendo muito assim. Eu estou aprendendo italiano, eu não sabia nada no início do ano, e botei o objetivo de fazer uma palestra em italiano no final do ano. A palestra vai sair, depois eu vou botar gravado lá no YouTube para você ver. Pode não ser o melhor italiano do mundo, mas em um ano saiu uma palestra. Então, tu tem um objetivo ousado e tu tem métodos que aceleram o teu aprendizado. Porque isso aí não é uma coisa normal. O cara vai começar a aprender italiano do zero, ele vai demorar, daqui a pouco, 5 anos para se sentir confortável para fazer uma palestra. E eu vou tocar a palestra no final do ano. E tá feito, beleza? Então, depois você vai ver depois da palestra aí. Pode não ser o melhor italiano, como eu disse, mas vai ser em italiano. E vai ser um processo de super aprendizado, usando fichas para aprendizado de italiano. Então, eu estou com algo próximo de 450 fichas já. 450 fichas é uma coisa que não cobre nem o básico ainda de uma língua inteira, mas já é 450 fichas. Quantas fichas você tem de italiano? Eu não tenho nenhuma, então eu estou 450 na sua frente. Vamos dizer que o nosso objetivo fosse o mesmo, aprender italiano, eu estou muito na frente. E eu consigo recuperar aquelas fichas e aprender com jogos, olhando qual será isso, como é que se fala isso? Se fala assim, como é que se fala isso? Se fala assim, beleza? Então, as fichas são armas, para mim, bastante poderosas. Tem também sistemas de fichários em computador, em aplicativos. Eu também uso, tá? Também uso. Para ser sincero, também uso. Mas prefiro ainda as fichas físicas para usar todo dia. Vamos botar aqui. Fichas, então. Defina o seu objetivo de aprendizado.
Crie as suas fichas para cada tópico ou conceito, crie fichas contendo uma pergunta ou uma definição de um lado e uma resposta do outro. É assim, é bom, porque tu olha o desafio, pensa a resposta e tu olha se tu acertou, acertei. Aí tu põe no bloquinho, no bolinho de acertou. Pega a outra, tipo uma língua nativa. Como é que se fala colher? Aí tu olha. Ah, acertei. Como é que se fala garfo? Aí tu pensa, é assim. Aí tu olha, é assim, acertei. Como é que se fala faca? Aí tu olha assim, faca é assim. Aí tu olha, opa, errei, bolinho, tu errou. E no final tu vai ver os que tu errou e repetir de novo até tu acertar. Então use frases curtas e concisas, mantendo tudo o mais simples possível. Revise frequentemente, estabeleça metas, né? Então eu botei uma palestra no final do ano, uma meta. Te force, então, a acelerar. Maravilha? Nós fizemos 10 estratégias hoje, caderno de aprendizado. Não se deixe seduzir pelo mito do prodígio. Pare de olhar para o relógio. Divida as tarefas de aprendizado em blocos. 5 minutos por dia. Reconheça seus erros e avance. Técnica 3x10. Registro e documentação. Hub de conhecimento e as fichas.